Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Feche seus olhos. Pai, te louvamos nessa noite. Te pedimos, Senhor, manifeste a tua graça neste lugar, nessa noite. Que haja o teu fluir, a tua presença, Senhor Deus, ó Pai. Ela já é perceptível neste lugar. Já sintamos, Senhor Deus, ó Pai, a tua presença nessa casa. Há uma ambiência neste lugar, Senhor Deus, uma atmosfera. Aqueles que ainda não conseguiram, Senhor, perceber, sentir, eu quero declarar nessa hora, quero profetizar, que os sentidos espirituais da tua igreja sejam aguçados agora. Aguça os nossos sentidos espirituais. Aguça também, Senhor Deus, ó Pai, o nosso discernimento. Não podemos entrarmos e sairmos da sua casa sem discernir, Senhor Deus, ó Pai, a tua presença neste lugar. Por isso, aguça o sentido do tato, a sensibilidade, ó Pai. Aguça a visão. Possamos enxergar, Senhor Deus, ó Pai, com nossos olhos espirituais e com os olhos da fé. Aguça, Senhor Deus, o paladar. A tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, ela não apenas pode ser ouvida, mas ela tem que ser degustada. Porque a tua palavra é pão, Senhor. E o pão é servido na mesa. Que nessa noite possamos assentarmos à mesa e comermos o pão. O pão da vida, Senhor. Saborearmos, Senhor Deus, assentar à mesa as doçuras e as gorduras do teu reino. Aguça nossos ouvidos. Ó Deus, nessa hora, eu declaro, Senhor, que a nossa audição seja aguçada. Nossos ouvidos não podem, Senhor, estar preparados e aguçados só para ouvir, Senhor Deus, as maledicências, as fofocas. Ou, Senhor, às vezes, a voz do inimigo. Nossos ouvidos, Senhor Deus, ó Pai, e a nossa audição precisa estar aguçada para ouvir a tua voz. Que ouçamos a tua voz agora, Pai. E tudo aquilo que tem, Senhor Deus, ó Pai, que as moscas que tem pousado, Senhor, nos nossos ouvidos, sejam retiradas agora, Senhor, porque há uma unção neste lugar. Passa, Senhor Deus, ó Pai, essa unção nos nossos ouvidos. Venha betumar os nossos ouvidos, Senhor Deus, ó Pai, com a tua unção, com teu óleo. Com teu óleo fresco, Senhor. Ô Espírito Santo, aguça, Senhor Deus, ó Pai, o nosso faro, Pai. Que possamos sentir, Senhor Deus, ó Pai, o cheiro do teu perfume nessa casa. Porque tu estás aqui, Senhor. Ao respirarmos, Senhor Deus, ó Pai, e puxarmos o ar forte, o teu cheiro, Senhor, irá tomar conta das nossas narinas. Senhor, tu estás nessa casa. A tua presença é real.
Tu és real aqui, Senhor. E é por isso que nessa noite eu quero declarar, Senhor Deus, que o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, ela nos envolverá nessa casa. Derrama sobre nós a Tua Shekinah. E não passe de nós, Senhor Deus, ó Pai, a Tua glória nessa noite. Permita que sejamos alcançados pela Tua palavra. Nos ministra, Senhor, nessa noite. Nos ministra, Senhor, nas 3 dimensões. Nos ministra, Senhor Deus, ó Pai, no físico. Ministra a nossa alma. Ministra o nosso espírito nessa noite, ó Pai. Flua, Senhor, de maneira sobrenatural. Que haja o Teu fluir. Ó Deus, que haja o Teu agir, Senhor Deus, ó Pai, no nosso ser integral. Não permita que saiamos deste lugar, Senhor Deus, ó Pai, sem sentirmos a Tua presença. Quebramos, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que ocupa o lugar da revelação. Ó Deus, repreendemos toda a inquietação, Senhor Deus. Toda a vontade demasiada de ir ao banheiro, de beber água. Aquilo que nos chama para ir lá fora no momento em que a palavra está sendo ministrada e no momento em que Tu mesmo, Senhor, através do Teu Espírito, quer palestrar com a Tua igreja. Hoje é um dia poderoso, Senhor. E já podemos celebrar que a mentira do inferno foi desfeita. Já podemos celebrar, Senhor Deus, ó Pai, que estamos vivos, e não apenas vivos em Ti, Senhor Deus, ó Pai. Nós estamos celebrando, Senhor Deus, ó Pai, porque permaneceremos na videira. Oh, Espírito Santo, nessa hora, rompemos com todo espírito de frieza. Rompemos, Senhor Deus, ó Pai, com tudo aquilo que nos rouba. Rompemos com todo o desânimo, com toda a fraqueza. Rompemos, Senhor, com toda a apatia. Rompemos, Senhor Deus, ó Pai, com tudo aquilo que rouba o nosso foco. Rompemos, Senhor Deus, ó Pai, com tudo aquilo que veio, Senhor Deus, ó Pai, para atrapalhar a nossa conexão, a nossa conectividade. Oh, Espírito Santo, com os céus. Rompemos agora, Senhor Deus, ó Pai, com tudo aquilo que veio, Senhor Deus, ó Pai, atravessar. Oh, Deus, trazer ruídos, Senhor. Oh, Deus, ó Pai, na nossa comunicação. Oh, Espírito Santo, os céus nessa noite, Ele quer descodificar, Senhor Deus, as mensagens, oh Deus, ó Pai, que nós precisamos ouvir no nosso espírito. Oh Senhor, nessa noite, declaramos que a Tua unção, que o Teu poder, que a Tua graça, oh Deus, ó Pai, que o Teu fluir, que o Teu derramar, Senhor Deus, ó Pai, oh Deus, seja liberado neste lugar, aonde estiver um coração apático, um coração frio, um coração distante, um coração que não queima, um coração que não está quebrantado, um coração orgulhoso. Eu profetizo nessa hora, seja alcançado pelo Teu poder nessa hora, seja alcançado pela Tua presença, seja alcançado, Senhor, por essa ambiência, por essa atmosfera. Oh, Espírito Santo, toque em nós, toque em nós, toca, Senhor. Toca nesse coração aflito. Toca, Senhor, nesse coração, Senhor Deus, ó Pai, endurecido. Toca, Senhor Deus, ó Pai, nessa mente, Senhor Deus, ó Pai, que permitiu que o ceticismo tomasse conta. Toca, Senhor, naquele que é insensível à Tua presença, naquele que entra e sai e não sente nada. Toca, Senhor, hoje é uma noite em que Tu precisa tocar em pessoas aqui. Hoje é uma noite, Senhor, que Tu precisa tocar em pessoas aqui. Eu vejo no meu espírito, Senhor, pessoas frias, sedentas, com fome.
mas sem sensibilidade. Mas essa noite o teu Espírito está aqui, Pai. Como todos os cultos, Ele está. Leva-nos a vivermos uma vida abundante, Pai. Leva-nos para um outro nível. Não há, Senhor, não há como, Senhor, dizermos que somos filhos cristãos sem perceber a presença do Pai. Tu és perceptível neste lugar. Permeia a nossa mente. Permeia o nosso coração. Permeia, Senhor Deus, ó Pai, as recâmaras do nosso espírito. Desbloqueia, Pai. Que haja um desbloqueio nessa hora. Que toda parede da incredulidade seja quebrada agora. Que haja, Senhor Deus, ó Pai, no nosso meio liberdade, para que o teu Espírito flua, para que o teu Espírito, ó Pai, se manifeste. Porque nessa noite nós não queremos, Senhor, como diz aquela canção, só nos arrepiarmos. Porque presença e glória não é arrepio. Presença e glória é manifestação para a transformação. Então se manifesta, Senhor. Se manifesta para transformar. Se manifesta para transformar, Senhor Deus, ó Pai. Se manifesta. Se manifesta no meio dos jovens, do Flow Team, do Flow Kids. Se manifesta no meio, Senhor Deus, da tua igreja, dos adultos, dos de média idade, dos mais avançados em idade, Senhor. Se manifesta de forma poderosa, porque hoje é uma noite que seremos levados para uma nova camada, em nome de Jesus, amém. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. E hoje eu quero falar de 3 tipos de vida. A vida física, a vida da alma, e a vida que Jesus ele trouxe para nós, que é a vida de Deus manifesta em nós. E Deus ele nos promete que ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundante. Primeiro nós vamos ver alguns conceitos, no mínimo 2 conceitos de vida abundante. Essa palavra abundante, no grego é a palavra perizon, que significa muito, além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era esperado. Em sua trajetória, Jesus nos promete uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar. E o primeiro conceito de vida abundante está em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o segundo conceito, em Efésios capítulo 3, versículo 20. Paulo nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos
ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos uma vida física. E antes de acontecer a vida abundante, é normal que eu e você passemos pelo processo da dor. Passar pelo processo da dor não significa permanecer na dor. O processo da dor, ele é necessário para nos forjar. Ele é necessário para nos levar a um entendimento de que precisamos, mais do que uma vida física, vivermos uma vida abundante. O processo da dor, ele vem para nos levar para um outro nível. E muitas das vezes, quando estamos no processo da dor, não entendemos que o processo da dor, ele é transitório. Ele não é permanente. Mas tem muita gente que mergulha e para no processo da dor e fica estacionado. Só que eu quero dizer para você, se você está estacionado no processo da dor, no processo do trauma, no processo que te prende, você não entendeu ainda o que é uma vida abundante. Você não entendeu o que Jesus, a missão de Jesus na terra. Você não entendeu a vida que Jesus ele veio trazer. Você ainda não entendeu que você é alguém que foi chamado não apenas para sofrer, você foi chamado como alguém, você foi chamado para governar. Governar sobre todas as coisas. Existe um mandato de domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. E esse mandato de domínio é dominar nas três dimensões, terra, céu e mar. Se eu não entendo esse mandato de domínio, eu não vou entender para que Deus me formou, para que Deus me criou. Eu quero dizer para você, está chegando o fim do teu processo de dor. Está chegando a hora de você mudar de estação. Está chegando a hora de você começar a vida a qual Jesus ele veio trazer para mim e para você. A primeira palavra grega traduzida por vida em português é a palavra bios. Nesse caso refere-se à vida no mundo físico. E a partir daí, entenda-se, as outras vidas, palavras derivadas desse conceito como biologia. Então você entende todo tipo de vida através desse conceito aqui, da biologia, bios. E tudo aquilo que envolve o mundo físico. Isto é a duração de nossa vida física e também da nossa conduta moral. Veja que a vida física, ela está relacionada à nossa conduta moral, à nossa conduta espiritual, e aquilo que fazemos no meio ambiente a qual nós estamos inseridos. O problema é que parece que existe só a vida física para vivermos. É por isso que estamos presos em uma espécie de cadeia, ou melhor, de bolha, que não permite que nós enxergamos ou vemos que existe outra vida que precisamos viver. É por isso que estamos presos na dor. É por isso que estamos presos no sofrimento. É por isso que estamos presos numa cadeia a qual nós não conseguimos enxergar o final. É por isso que nós estamos presos em um lugar que parece que nada acontece, porque entendemos que só existe um tipo de vida, porque quando morrermos acabou. Só que Deus ele fala conosco nessa noite. A vida física é só o começo, mas a vida abundante ela não vai se manifestar na sua morte, ela vai se manifestar na sua vida. Então precisamos romper a cadeia, precisamos romper essa bolha de acharmos que teremos sim um gozo, que teremos sim uma vida abundante, mas não é aqui, mas não é agora, é quando estivermos em outra dimensão. Só que Jesus, ele não veio trazer essa vida abundante para depois que você perdesse a vida física. Jesus ele veio manifestar a vida abundante agora, aqui e agora, nesse exato momento. E você precisa entender que a vida além dessa vida física.
É uma vida que você precisa viver. E a vida física, tem muita gente que está sendo engodado por isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, talvez você tenha sido engodado por isso. Se a sua vida física não está ligado à vida abundante que Jesus veio trazer, de fato a sua vida é só enfado e cansaço. É só tribulação. É só angústia. Por quê? Porque o inimigo criou uma ideia na nossa mente, um sofisma, em que você não vai conseguir ter uma felicidade na totalidade nesta vida. Você só vai descansar e você só terá gozo quando você partir dessa vida para outra. Mas isso é um engano de Satanás. Isso é um sofisma. Jesus, ele nos fez para governar na terra. Jesus, ele nos fez, como eu já disse, e lá em Gênesis, Deus, ele nos deu um mandato de domínio para governar sobre as 3 dimensões. E se você não está governando, se você não está dominando, você só está passando um tempo feliz na terra. E Jesus não quer que você passe apenas um tempo feliz na terra. Ele quer que você governe sobre a dimensão do ar, sobre a dimensão do mar, sobre a dimensão da terra. Ele te deu um cetro de autoridade. Ele quer que você governe na dimensão espiritual, mas Ele quer que você governe na dimensão da família. Ele quer que você governe na dimensão espiritual, mas Ele quer que você governe na dimensão financeira. Ele quer que você governe na dimensão espiritual, mas Ele também quer que você governe na dimensão profissional. Acontece que parece que não é possível, porque essa vida é tão curta, é tão passageira. Mas eu quero dizer para você, antes de você entrar no governo de Deus, após a vida física, você precisa tomar o cetro de governo nessa vida a qual você está. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Essa palavra é uma palavra forte. A segunda palavra grega traduzida por vida é a palavra sushê. E essa palavra também é conhecida como alma. Vemos em alguns livros de psicologia, traduzido também como vida da alma, especialmente na psicologia. Sushê se refere aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, e tudo aquilo que está no campo de nossas tomadas de decisões. Você vê que Satanás, ele trabalha no campo o quê? No campo das ideias. Ele trabalha no campo da subjetividade. Ele trabalha no campo dos pensamentos, no campo das ideias. E qual é a ideia que ele tem trabalhado na minha e na sua vida? É que você é incapaz de ter uma vida abundante aqui na terra. Porque quando você pensa em vida, em uma vida abundante, você pensa em quem? Você pensa naqueles caras que estão andando de Ferrari, que tem casa na praia, que tem helicóptero, que tem dinheiro para comprar tudo. Você pensa em pessoas bem-sucedidas financeiramente. E vida abundante não está ligada apenas ao financeiro. Vida abundante está em outro patamar, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. Aí você entra aqui na vida da alma. E quando você entra na vida da alma, você começa a ficar entristecido, atribulado, porque você olha para a sua vida física e nada acontece. Aí você entra na vida da sua alma e você começa a ficar depressivo, ansioso. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que nada acontece na minha vida. Que vida é essa? É que você sai da vida física para viver a vida da alma. E tem muita gente vivendo a vida da alma, onde os seus pensamentos, onde as tomadas de decisões e as ideias estão entrando em congruência com a vida da alma. Então você não consegue decidir, você não consegue ter uma ideia criativa, você não consegue gerir os seus sentimentos, você não consegue se livrar dos seus traumas, e você fica perguntando a Deus o que Deus está acontecendo. Só que Deus está falando para você, eu vim para que você tenha uma vida e vida abundante. E a vida abundante não está na vida física apenas, não está na vida da alma, a vida abundante está em mim. A vida abundante está em mim.
Não é a vida sushi, não é a vida bios, a vida de Deus é outra vida que daqui a pouco nós vamos falar. Só que você fica no campo das ideias. E no campo das ideias e no campo da subjetividade, Satanás vai trabalhar para você. Ele vai dizer para você o que você está fazendo num culto de domingo. Se amanhã você que vai ter que quebrar pedra. Olha o monturo de coisas que você tem para resolver amanhã. Você tem tanta coisa para fazer amanhã que você não sabe nem por onde começar. Aí você fala, é mesmo. Olha como é que Satanás começa a te roubar aqui dentro da igreja. É por isso que eu falei que quando você entra num lugar como esse, você precisa entrar com postura. Você precisa saber para quem você está vindo cultuar. Precisa saber a quem você está entregando o seu culto. Porque a palavra está escrita na minha Bíblia que eu lanço a minha ansiedade nele. E enquanto eu descanso, ele trabalha para mim. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Se eu não confio nele, eu entro no culto pensando nas minhas demandas de amanhã e saio do culto pensando nas minhas demandas da manhã. Ou seja, eu não permito que ele trabalhe para mim enquanto eu adoro. Enquanto eu cultuo, enquanto você entrega o seu sacrifício vivo, que é o seu corpo no altar, ele está trabalhando para você, ele está liberando o recurso, ele está enviando o provedor, ele está enviando a provisão, ele está trazendo cura no seu corpo, ele está dando livramento ao seu filho, ele está cuidando da sua casa, ele está salvando o teu marido. Ei, meu irmão, você precisa entender isso. Ele está abrindo a porta que está fechada. Mas você não consegue viver uma vida abundante. Por quê? Porque você tem vivido a vida física apenas, ou a vida da alma. Só que eu quero dizer para você, e na vida da alma, como eu falei, se refere a pensamentos. E diga-se de passagem, a pergunta que não quer calar é o que você está pensando nesse exato momento? Tem uns pensando o que eu estou fazendo aqui. Tem outros pensando, o que ele está falando? Tem outros pensando, amanhã eu tenho um boleto para pagar. Eu nem vou dar ideia aí para tu pensar. Outros estão pensando, amanhã eu tenho que ir lá pegar aquele diagnóstico do exame. Só que eu quero dizer para você, que onde Deus se manifesta, tudo se relativiza. Nenhum resultado é mais o mesmo. O resultado do diagnóstico amanhã não é mais o mesmo, você está curado. A dívida que você tem para pagar, o dinheiro não vai vir da onde você espera, Deus vai providenciar, o dinheiro vai chegar. Ele já chegou. Aquilo que falta, o provedor já está lá indo em direção à sua casa, porque você está num lugar onde ele está manifesto, e quando ele se manifesta, tudo se relativiza. O resultado já não é o mesmo. A sua vida sentimental vai entrar no eixo, a tua vida profissional vai entrar no eixo, a sua vida espiritual vai entrar no eixo, porque ele está aqui para esquadrinhar. Ele está aqui para colocar tudo no lugar. Ele é poderoso, ele é expert em colocar aquilo que está fora do lugar no lugar. Ele vem aqui para trabalhar para mim e para você. Ele está aqui nessa noite para dizer para você, não se preocupe, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Quantos estão aqui nessa noite? Só você que está aqui nessa noite, reaja aí e dê um brado de júbilo ao Senhor nessa noite. Isso. E o problema é, quando estamos vivendo a vida da alma, e se tratando de decisões, nós sempre tomamos as decisões erradas. Porque aquele que decide com a alma, decide sempre em direção ao erro. Porque a alma é o centro das emoções. E a alma jamais ela vai te permitir decidir pela razão. O único momento que a alma ela te deixa decidir pela razão é quando se trata de fé. Quando você tem que tomar um passo de fé, a alma te coloca a razão para você falar assim, eu não posso colocar o meu pé onde não tem estrada, senão eu vou me arrebentar. E a alma diz para você,
Então, qual é a decisão? É você não tomar essa atitude, porque essa atitude é preciso de fé, e você está vendo que isso aí não vai acontecer. Aí você retrocede. É o único momento que, quando nós vivemos a vida da alma, ela nos permite agir e decidir pela razão. Você está vendo como a vida cristã, ela precisa que você seja alguém mais inteligente, mais sábio. Você precisa entender que a alma ela vai governar os seus pensamentos. E se ela governa os seus pensamentos, ela governa as suas decisões. E tem muita gente decidindo pela alma e depois reclamando. Não deu certo. Deus não está trabalhando. Deus não está agindo. Mas Deus falou. Deus falou. Diga comigo, Deus falou. Diga mais uma vez, Deus falou. Mas eu não ouvi o que Ele falou. Eu ouvi o que minha alma permitiu que eu ouvisse. Está num relacionamento que é tóxico. Mas aí diz, mas Deus falou que ia me dar. Deus está te enchendo de toxina. Que Deus é esse, né? É um Deus ou uma serpente? Está num relacionamento abusivo, mas foi Deus que me deu. Deus vai colocar um abusador na sua vida? Mas Deus me disse, apóstolo. Não foi isso que Deus te disse? Você ouviu com a sua alma. A minha vida financeira não está dando certo. Eu não consigo avançar financeiramente. Mas Deus disse que ia quebrar o cativeiro financeiro. Mas você só ouviu a parte de quebrar o cativeiro financeiro. Mas você ouviu o que Deus te disse? Que era para você ser fiéis aos princípios. Então essa noite, você precisa parar de viver a vida da alma e viver a vida do Espírito. Entenda algo, a igreja está inserida nessa inércia, nesse estupor, nessa letargia, porque a igreja virou alma. A igreja é almática. Tu vê que eu comecei a dar um alinhamento aqui no início da palavra? Os demônios se agitam. Por quê? Porque tem muita gente que não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Já dizia o meu pai espiritual, Fernando Guilherme. Tem muita gente que se agita com pouca coisa. Mas você não se agita quando Satanás entrar lá no seu casamento e coloca a frieza sexual. Você não agita quando você amanhã olha para a sua conta financeira e o saldo está negativo. E você quer colocar a culpa em Deus, quando a culpa é de alguém que não entrou em um nível de fidelidade e permitiu Satanás saquear as suas finanças. Você não se agita, como nós falamos na Casa Igreja na sexta-feira, de ser um ator num culto, de atuar que está adorando, de atuar que está recebendo, de atuar que está cheio do Espírito Santo, mas não está nada, é só um ator. E essa palavra grega para ator é hipócrita. Por isso que Jesus ele falou 40 e poucas vezes sobre essa palavra hipócrita no Sermão da Montanha. Por quê? Porque aquele que vive a vida da alma, ele quer encenar.
Ele quer encenar. Ele é um ator dentro da igreja. Eu costumo dizer, e sempre disse, há muitos anos já, que o adorador sabe onde colocar sua mão. Diga comigo, o adorador, ele sabe onde coloca a mão. Nem sempre quem está com a mão no bolso, significa que ele não está adorando. E nem sempre quem está com a mão levantada, significa que está adorando. O adorador pode estar com a sua mão no bolso, mas ele está adorando, porque o levantar das mãos, muitas das vezes não significa que está adorando, é só uma encenação. O ator, ele precisa que alguém o veja. Ele adora assim, ó, colinho de pirata. É viver a vida da alma. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você não veio aqui para que as pessoas te vejam. Você veio aqui para adorar. É por isso que nessa noite eu quero falar para você. Se você quer tomar decisões assertivas, pare de viver a vida da alma. E hoje é um bom dia, uma boa noite, para você dizer, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pela vereda da justiça. Refrigere a minha alma. Porque se eu tenho a minha alma refrigerada, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Quantos estão entendendo essa palavra? Se você tem a sua alma refrigerada, se você tem um governo da sua alma, você não se inquieta. O salmista dizia, ó minha alma, por que estás abatida? Ó minha alma, por que te abates? Ó minha alma, por que estás inquieta? Não há motivo de inquietação quando eu tenho a minha alma refrigerada. Deixa eu te falar algo. Ansiedade é o quê? Falta de refrigério na alma. Depressão é o quê? Falta de refrigério na alma. Eu não sou psicólogo, psicólogo aqui é a profeta. Está caminhando para isso. Então assim, refrigério na alma. Se eu tenho a minha alma refrigerada, eu não fico ansioso. Porque quando a ansiedade vem, o que vai refrigerar minha alma? A palavra. Lança todas as suas ansiedades em mim. Se eu lanço as minhas ansiedades, se eu lanço o meu amanhã nele, se eu lanço as minhas decisões, se eu lanço aquilo que está ali na frente para que o que vai acontecer, eu não tenho que me preocupar, Ele é Senhor sobre todas as coisas, é Ele que dá a última palavra, eu tenho a convicção que não vai dar certo, já deu certo, eu tenho a convicção que o impossível se manifestará. Oh! Deus, Ele está dizendo para você, decida de forma assertiva, decida no espírito e não na alma. Amém ou não amém? Quantos estão recebendo essa palavra nessa noite? Então diga comigo, Senhor, alinha a minha alma ao meu espírito. Alinha o meu espírito ao teu espírito. E alinha o meu ser integral ao plano original. É um alinhamento que você precisa fazer. Todo dia de manhã, você precisa levantar e orar a oração do alinhamento. Senhor, conecta o meu espírito ao teu espírito, conecta a minha alma ao meu espírito, conecta o meu corpo, a minha mente ao meu espírito. Eu conecto o meu espírito ao teu espírito.
Eu decreto que o meu espírito está pronto para governar sobre todo o meu ser integral. E que minha alma está pronta para governar sobre todas as minhas emoções. E que o meu corpo, a minha mente e o meu coração estão prontos para viver o que há de mais extraordinário e o que há de melhor nessa terra. Quando você faz essa oração pela manhã, nada te aflige. Você levanta da manhã, essa é a oração do comando da manhã. Quando você faz essa oração de manhã, o teu dia está debaixo do governo e do domínio da autoridade. O seu ser integral está no governo do teu espírito. E a tua alma, ela não tem chance de fazer qualquer coisa. Você não vai decidir pela sua alma. Você não vai pensar pela sua alma. Você não vai governar pela sua alma. Você vai governar pelo seu espírito. Porque o seu espírito foi recriado. O Espírito Santo, ele não comunica com a sua alma. Ele comunica com o seu espírito. Quando você recebe Jesus, não é sua alma que é recriada, é o seu espírito que é recriado. Ele fala com o seu espírito e o seu espírito dá governo à sua alma. Meu Deus, quantos estão entendendo? Palavra forte nessa noite. É por isso que os demônios se agitam. Diga comigo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas vamos lá no versículo anterior. Submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos lá. A terceira palavra, e a mais importante palavra grega, traduzido por vida, é a palavra zoe. Essa palavra grega é usada quando se refere de vida própria de Deus, uma vida incorruptível, sem princípio nem fim. Portanto, todas as vezes que a Sagrada Escritura fala de vida que Jesus veio trazer, ele usa a palavra zoe, não bios e nem sucher. Quando fala de vida cristã, de vida abundante, a Bíblia está falando da vida zoe, da vida do próprio Deus em nós. Agora, se a vida do próprio Deus está em nós, de que forma o diabo ele consegue nos atingir? Vem, evangelista. Se a vida de Deus ela está manifesta em mim, como que o diabo vai me atingir? Como que o diabo vai atingir a minha casa? Como que o diabo vai governar as minhas decisões? Como que o diabo vai entrar nos meus pensamentos? Fala comigo. Porque quando a vida zoe está em mim, Jesus ele se manifesta com o seu milagre. E Jesus ele não se manifesta com milagres intermediários. Ele faz por completo. Quantos estão aqui nessa noite? Aí você sai, você deixa de viver a vida física, a vida da alma e entra na vida zoe. Enquanto você está na vida física, vivendo a vida física, a vida da alma, você não está vivendo. Você está sobrevivendo. Tem muitos sobreviventes aqui. E às vezes você gosta de cantar aquela música, sobrevivi adorando. Quem adora não sobrevive, quem adora vive. É uma música, é um trecho da música, a música é linda, eu já cantei ela também. Não precisa tirar. É só na hora de falar sobrevivi, é falar vivi. Vivi adorando. Porque o adorador, ele vive, ele não sobrevive. E a igreja, ela tem sobrevivido.
Onde estão os sobreviventes gospels aqui? Gospel. Agora ninguém vai se manifestar. Mas se eu pergunto isso 1 minuto antes, você ia levantar a sua mão. Porque o sobrevivente é aquele que não entendeu o que é viver. O sobrevivente, ele passou por algo ruim. Ele sobreviveu a algo que veio de encontro a ele. Agora, o que veio de encontro a mim e a você, quando recebemos Jesus, foi o poder da cruz. E o poder da cruz nos leva a viver uma vida abundante. E ele vai dizer, em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vidas, e tenha vida em abundância. Ele está dizendo, quando você entende que você precisa ter vida e vida abundante, ele está falando que o Deus El Shaddai, aquele que dá mais do que o bastante, aquele que faz o teu cálice transbordar, ele irá se manifestar em cada esfera da sua vida. Ele está dizendo, não haverá nada intermediário em você. Eu nunca vi na Bíblia Jesus, ele encontrar com um paralítico e fazer um milagre intermediário. Ele dizia para o paralítico, estava andando de cadeira de roda, agora você vai andar de muleta. Ele sempre disse para o paralítico, toma a tua cama e anda. Não há nada paliativo quando nós estamos vivendo uma vida abundante. Passamos sim por momentos de tribulação, passamos sim por momentos de aflição, mas quando Deus faz algo definitivo. Porque você não é um produto que está em construção. Você é um produto finalizado. Você saiu da eternidade com um destino profético. Esse destino está pronto. A sua vida já está finalizada. É só uma questão de tempo. Quando o tempo de Deus se manifestar na sua vida, todas as coisas entrarão em convergência. Tudo que é intermediário é sobrevivência. Diga comigo, Jesus não dá jeitinho. Ele não faz nada paliativo. Tudo que ele faz é definitivo. Jesus, ele não improvisa nada. Quem improvisa é o diabo. Fica com esse marido aí te batendo, que daqui a pouco vai ser consertado. É um improviso que fica para a eternidade. É um improviso que fica para sempre. Fica aí vivendo essa vida de dificuldade e daqui a pouco vai dar certo. Jesus não trabalha dessa forma. Essa palavra de hoje é para mim e para você. Se existem áreas da sua vida que estavam no modo sobrevivência, hoje ela vai entrar no modo vida. Diga comigo, se existem áreas da minha vida que estava no modo sobrevivência, hoje ela vai entrar no modo vida. Deus está liberando a vida Zoe sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida ministerial, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego, sobre os seus patrões, sobre os seus negócios. Deus está dizendo para você, eu estou liberando uma vida abundante sobre você. Oh, aleluia, reaja aí, crente. Me ajuda aí, dê um brado de júbilo ao Senhor nessa noite. Pare de sobreviver. Pare de ser um sobrevivente. O sobrevivente, ele sempre vive fugindo.
É verdade ou não é? Ele foge da dívida. Ele foge da doença. Ele foge não sei de quê. Ele vive fugindo. Ele nunca encara. Ele nunca resiste. Qual é a palavra? Submetei-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele nunca resiste, ele está sempre fugindo. É o espírito de Caim, vagabundo e fugitivo. É ou não é? Aí, como o mundo espiritual fala, diga comigo, toda verdade é paralela. O que acontece no físico acontece no mundo espiritual. Aí olha só como o mundo espiritual é. Se você for ver aquele filme Invocação do Mal, esse último aí, o 4, chega uma hora que a filha do cara que exorciza tem que tomar uma decisão. Ela queria fugir. E a mãe dela, como era uma vidente no mundo espiritual, fala para ela: não foge e nem deixa o seu namorado morrer. Você precisa enfrentar. Aí tem um espelho lá, que é um espelho amaldiçoado, onde é um portal. Só que para resistir àquela maldição que estava naquele lugar e que queria ceifar a vida do namorado e dela, ela teve que colocar a mão aonde? No espelho. Quando ela coloca a mão no espelho, junto da mãe e do pai, o espelho quebra. E automaticamente a maldição quebra. Ela passou anos fugindo. Até que o momento é que ela teve que encarar. Daquele momento ali, você vai ver que durante o tempo que ela ficou fugindo, ela tinha visões, ela tinha surtos, ela tinha manifestações. E quando ela resiste, aquele espelho se quebra, a maldição também é quebrada. Porque naquele exato momento ali, se vocês forem ver o filme, na hora de... eu não consegue ninguém ver. Na hora do enfrentamento, algo acontece terrível, mas qual o nome que a pessoa que estava ali para exorcizar usa? Ele fala em latim, está repreendido em nome de Jesus. É o único momento que aquela manifestação, ela paralisa. Então aquela menina, ela sobreviveu até aquele momento ali. Quando a maldição é quebrada, ela passa a viver. Aí depois passa o pós, ela casada, com filhos, um futuro próspero. E é exatamente isso que acontece. Você fica debaixo de um jugo até você resistir isso em Deus. Quando você passa da vida da alma para a vida Zoe, a vida de Jesus, a maldição quebra. Quantos estão aqui? O sobrevivente sempre anda fugindo. Só que diga para o irmão que está ao seu lado: hoje, você não mais vai viver fugindo. Hoje o que te afligia vai fugir. Não, você pode ser mais feliz. Diga: hoje o que te afligia vai fugir.
Você hoje vai sair daqui com o governo do teu ser integral. Hoje você vai sair daqui não sendo dominado, mas dominando. Hoje o Senhor está dizendo para você: eu estou liberando sobre você o governo sobre todas as esferas da sua vida. Eu libero sobre você a vida zoe, a vida abundante. Deus está se manifestando na minha e na sua vida hoje. E para encerrar, não vai dar tempo de ministrar tudo. Quando Jesus entra na sinagoga, ele está lá e alguém avisa para ele: ó, a sogra de Pedro, ela está enferma. Está lá em Marcos 1:29. Depois você lê em casa. E o que acontece? Jesus, ele vai em direção a ela. E quando chega lá, Jesus, ele entra. Vou ler o texto aqui rapidinho para você. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão Pedro e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ele, tomou pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre deixou e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxe-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Jesus, ele chega na casa daquela mulher, e ela está enferma. Jesus orou por ela. Sim ou não? Jesus orou por ela? Não. O que ele fez? Ele deu a mão para ela. Ele deu a mão para aquela mulher. E a palavra vai dizer que aquela mulher, na mesma hora, levantou. Você deve ter se perguntado assim: por que Jesus não orou? Por que Jesus não repreendeu a enfermidade? E aqui nesse texto você pode extrair uma lição poderosa e extraordinária para a sua vida. Essa mulher era ativa, diga comigo, essa mulher era ativa. Não, diga com mais forte, essa mulher era ativa. Ela era cheia de compromisso. Ela vivia uma vida abundante. Ela era uma mulher que servia. Ela era uma mulher ativa na obra. Quando Jesus chega, a febre dela vai embora automaticamente, porque existia um espírito querendo afetar o corpo dela, mas como aquela mulher encontra com a vida abundante que era Jesus, a febre passa na hora, ela sai do modo sobrevivência para o modo vida. Eu quero declarar para você nessa noite, você chegou aqui e Jesus está aqui, e eu quero profetizar que conforme aquela mulher, ela foi curada instantaneamente, porque Jesus esticou a sua mão e pegou na mão dela e a levantou. Jesus está estendendo as suas mãos para você e pegando na sua mão, está te levantando agora, e seja em qual a esfera da sua vida que você entrou aqui no modo sobrevivência, você vai entrar no modo vida nessa noite. Uou! Viver por sobrevivência é viver dependendo dos outros. Só que existe uma palavra para você nessa noite: você não vai viver dependendo de ninguém. Deus está liberando sobre você tudo aquilo que você precisa para viver. Chega! Chega! Jesus está dizendo para você nessa noite, o Espírito Santo: chega de depender. Eu sou o teu auxiliador. Eu sou o teu provedor. Eu sou a provisão que vai se manifestar. Eu sou o teu curador. Eu sou aquele que abre a porta. Eu sou aquele que libera sobre você a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sou o Senhor. Uns confiam em carros,
Outros confiam em cavalo, mas eu confio no Deus Todo-Poderoso. Só você que confia nele, reaja aí, dá um brado de júbilo, se expresse nessa noite. A vida zoe de Deus nos garante uma vida de governo, nos garante uma vida incorruptível, nos garante uma vida inalterável. O diabo não vai alterar o script de Deus na sua vida. Ele não vai alterar o seu destino. Ele não vai alterar o destino da sua família. Ele não vai alterar o destino dos seus filhos. Ele não vai alterar o destino do seu relacionamento. Ele não vai alterar o seu destino profissional. Ele não vai alterar as suas finanças. O diabo não vai alterar. Você está entrando na vida Zoe, e a vida Zoe é uma vida inalterável, que não vai se deteriorar. O diabo quer deteriorar a sua vida, quer deteriorar os seus sentimentos, quer deteriorar o seu casamento. Ei, mas eu quero profetizar para você, o diabo nessa noite, ele está com raiva, ele está rugindo, ele está apavorado, porque o Senhor está liberando sobre nós uma vida abundante. Ei, se ele veio matar e destruir, Deus veio para que nós tivesse vida, e vida com abundância, e o Senhor está dizendo, é uma proposta para você nessa noite: sai do modo sobrevivência e venha viver uma vida abundante. A palavra vai dizer que ele segurou na sua mão e ajudou a levantar-se. Quando chega na casa da sogra de Pedro, vendo deitada porque estava doente, logo tomou a iniciativa de caminhar em sua direção e ministrar-lhe cura. Nessa ocasião houve imposição de mão. Nessa ocasião houve imposição de mãos, repreensão de enfermidade ou qualquer outra coisa percebida. Simplesmente ele tomou pela mão e a levantou. Diga comigo, se coloque de pé. Nós já estamos chegando no final. Tomar pela mão significa que aquela mulher não é mais uma estranha, não é mais alguém que está só. Ele tomou pelas suas mãos, porque Jesus, ele queria sentir a febre que afligia aquela mulher. Deixa eu te falar algo. Quando Jesus está no ambiente, ele quer sentir a dor daqueles que estão. Ele não quer sentir a dor só por sentir. Ele quer sentir a dor porque ele quer trazer cura. Ele quer trazer libertação. Jesus não está presente só para chorar pelas suas angústias, pela sua tragédia. Jesus, ele está presente porque ele tem o poder de transformar a sua vida. Jesus, ele não quer te olhar nesse quadro que você está, nesse cenário que você está, só para saber o que está acontecendo. Ele quer entrar nesse cenário e transformar esse cenário, transformar esse quadro. Observa que aquela mulher, tomada pela mão, ela levantada por Jesus, ela ainda estava doente, mas algo aconteceu de sobrenatural. Ela se levantou porquanto tinha sido curada, mas ela foi curada porque se levantou. Ela não se levantou porque tinha sido curada, ela
foi curada porque se levantou. Jesus está falando para mim e para você, não importa o que você está vivendo, não importa qual é a mazela, qual é a situação, qual é o cenário, o que você chegou aqui nessa noite, eu quero dizer para você, se levante nessa noite, porque quando você se levantar, Ele vai estender a mão para você, e você vai ser curado, as áreas da sua vida serão curadas. Ele está aqui nessa noite para manifestar um milagre na minha e na sua vida. Ele está aqui nessa noite para transformar cenários difíceis. Ele está aqui nessa noite para mudar o quadro. Ele está aqui nessa noite para entrar em famílias difíceis, famílias disfuncionais. Ele está aqui nessa noite para curar o seu casamento, para restaurar o seu sentimento. Ele está aqui nessa noite para liberar o teu milagre. A atitude daquela mulher se levantar antes da cura faz parte de alguém que não precisa ver para crer. Feche seus olhos. Você não precisa ver para crer. Mas apóstolo, eu não estou vendo nada. Mas se levante a si mesmo. Mas apóstolo, ainda estou enfermo. Mas ele já chegou no ambiente, ele está com a sua mão estendida. Apóstolo, eu cheguei aqui me arrastando. Mas ele está aqui para te tirar do modo sobrevivência e liberar sobre você uma vida abundante. Ele chegou aqui nessa noite. Ele está aqui. E Ele vai se manifestar. O Jeová Jireh chegou aqui para trazer provisão. O grande El Shaddai chegou aqui para fazer o seu cálice transbordar. Oh, hoje é uma noite poderosa. Hoje é uma noite em que Ele está desbaratando os planos do seu inimigo. Hoje Ele está dizendo para você: ei, basta você se levantar. Basta você se levantar, porque as minhas mãos já estão estendidas para você, e eu vou te curar. No momento em que você se levantar, eu quero profetizar nessa noite: o Senhor nessa noite está curando pessoas.